Rádio Cultura de Valença está entrando no ar o programa Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação, Olímpia Maria dos Santos e convidados. Caro ouvinte, cara ouvinte, boa noite. Obrigada por você mais uma vez nos ouvir. E no programa de hoje temos a alegria de receber o nosso irmão Juliano da Silva Duarte, de Lages, em Santa Catarina, contribuindo com o tema Discriminações, dentro das reflexões do Setembro Amarelo. Desde já, agradecemos essa contribuição tão fraterna. Estimado irmão, irmã, é com imensa alegria que hoje nós nos reportamos ao programa Em Defesa da Vida, aqui na Rádio Cultura de Valença. Hoje, como reflexão, vamos já começar pelo livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, no item 139, Por Amor. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e os cure. Em João, capítulo 12, versículo 40. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente a mais, ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Nesse momento, convido você a elevar o seu pensamento a Deus, a Jesus, e através dessa força misericordiosa que vem do alto, possamos juntos fazer a oração que o nosso Mestre Jesus assim nos ensina, dizendo-nos: Pai nosso que estás em toda parte, santificado, Senhor, seja o teu nome, em louvor a todas as criaturas. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua santa e sábia vontade, Pai, aqui na terra como em todos os mundos. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão espiritual. Perdoai as nossas dívidas da mesma forma em que soubermos perdoar aqueles que nos devem. E por caridade, Senhor, não nos deixes entregues às más tentações, livrando-nos de praticarmos o mal e auxilia-nos por misericórdia a fazermos o bem sempre e em todo lugar, porque Teu é o reino, o poder, a majestade e a glória para todo sempre. Que assim seja. Meu irmão, minha irmã, com muita alegria hoje nós podemos refletir sobre o item chamado discriminações.
Atualmente a gente vem vivendo um mundo de grandes e de profundas transformações. A todo momento estamos sendo sufocados em nossas próprias crenças. E aquilo que julgávamos ser o correto, de uma hora para outra parece que não é tão mais correto assim. E de fato, vivemos esse momento de dúvidas, de incertezas, mas também nós temos que ter a certeza de que estamos tendo o tempo necessário para absolutamente tudo. Se nós olharmos em toda a régua normal do crescimento da natureza humana, nós temos nosso período de infância, nosso período de adolescência, nossa idade adulta e a nossa maturidade. Nem todos conseguimos alcançar a plenitude dessas fases, mas de modo geral podemos compreender assim em nossa escalada de evolução humana. Porque essa é a lei de crescimento que nós estamos vivendo. Quando crianças, dificilmente forçamos barreiras para nos classificarmos ou sobrepormos aos nossos semelhantes. Ainda estamos em fases de aceitação e nos moldando ao mundo que nos aguarda. Precisamos ter uma definição de o que sou e o que eu preciso fazer. De modo que a fase da infância é a mais encantadora quanto ao conhecimento além daquilo que temos. Pois não estamos olhando para os lados como um concorrente, e sim como um repositório para o nosso cabedal de compreensão dos nossos semelhantes. Nós temos toda a ternura, nós temos toda a amizade, nós temos toda a bondade ainda dentro de nós. E é isso que é importante para seguirmos o nosso caminho. Quando nós atingimos a fase da adolescência, a gente passa a compreender de uma forma mais definida que existem opiniões divergentes àquelas que a gente possui. Pensamos que no nosso idealismo solitário conseguem surgir as imposições dos que limitam. Nosso crescimento biológico impulsiona um turbilhão de energia e hormônios. Nos sentimos sempre de prontidão para enfrentar e defender tudo aquilo que acreditamos ser o mais correto em nossas vidas. Ou seja, nós somos pessoas vorazes, contundentes nessa fase da adolescência. Defendemos nossas opiniões, defendemos aquilo que acreditamos de uma forma muitas vezes visceral, de uma forma quase selvagem, digamos assim. E quando nós temos essa visão, de alguma forma ela nos limita. E muitas vezes é aí que a gente acaba caindo nos tropeços, porque a gente chega num ponto importante, até onde aquilo que eu acredito não passa a ferir o mundo do outro. Até que ponto aquilo que me alivia, vai ferir alguém que pensa ou que sente diferente de mim. Será que a gente parou um pouquinho para refletir nisso? Não precisamos estar na nossa adolescência para pensarmos dessa forma. Mas basta refletirmos quando nós fomos adolescentes, ou se a gente ainda não chegou na adolescência, ou se nós passamos e nem percebemos. Mas é justamente nessa etapa da maioria das nossas vidas que nos deparamos com bifurcações ou com dúvidas que permanecem conosco para sempre. Muitas vezes existem tabus que nos limitam e que depois passamos a limitar aos outros como conosco fizeram. Para tudo é importantíssimo ter bom senso e responsabilidade. Bom senso para compreender que existe uma vida além daquela que vivemos individualmente. A pessoa que está do nosso lado, ela pode ter as mesmas credenciais que nós, ter as mesmas qualificações, ter a mesma empresa que abriga ambos os postos de trabalho, meu e dela. Mas a vida é individual. E o ponto de vista de cada um também é individual. E aí a gente não consegue compreender. Muitas vezes a gente quer que o outro enxergue com os olhos da gente. E é aí que às vezes nós cometemos erros demasiadamente graves com relação às discriminações, porque a gente não respeita o tempo do outro, a experiência do outro, a história do outro.
Quando eu falei em bom senso e responsabilidade, já falamos de bom senso. Responsabilidade para a gente saber filtrar o que nos causou dor ou que nos incomodou e que a gente não quer que o outro sofra como a gente tenha sofrido. Nossas responsabilidades aumentam quando o nosso raio de influência amplia. Assim, quando a gente acaba sendo pai, mãe, supervisor, chefe, representante de uma parcela da população ocupando um cargo eletivo, são muitas as responsabilidades que nós temos. E é importantíssimo nós sabermos quais são essas nossas responsabilidades. Porque não adianta eu ter uma opinião sobre tudo, mas não saber qual é o meu papel no mundo. O que eu estou fazendo na sociedade? Qual é a diferença que o meu trabalho traz para a sociedade? Pode ser um trabalho considerado ínfimo, mas todo trabalho é uma condição de empregabilidade útil na vida de outras pessoas. Então não existe mais trabalho, menos trabalho. Tem o trabalho digno, que é aquele que é louvável, que tem utilidade na vida das pessoas. E junto com essa escala, nós temos as responsabilidades. E quando a gente almeja apenas o benefício de altos cargos, nós não sabemos que, em paralelo a isso, também seremos cobrados pelas nossas responsabilidades, né? Quem quer cargo, quer encargo. Então, hoje, nós temos que ter muito nítido essa definição sobre responsabilidade e bom senso, porque nós fazemos parte de uma sociedade e, sim, devemos prestação de contas a essa sociedade. Quando nós atingimos a fase da adolescência, a gente passa a compreender de uma forma mais definida que existem opiniões divergentes àquelas que a gente possui. Pensamos que no nosso idealismo solitário conseguem surgir as imposições dos que limitam. Nosso crescimento biológico impulsiona um turbilhão de energia e hormônios. Nos sentimos sempre de prontidão para enfrentar e defender tudo aquilo que acreditamos ser o mais correto em nossas vidas. Ou seja, nós somos pessoas vorazes, contundentes nessa fase da adolescência. Defendemos nossas opiniões, defendemos aquilo que acreditamos de uma forma muitas vezes visceral, de uma forma quase selvagem, digamos assim. E quando nós temos essa visão, de alguma forma ela nos limita. E muitas vezes é aí que a gente acaba caindo nos tropeços, porque a gente chega num ponto importante, até onde aquilo que eu acredito não passa a ferir o mundo do outro. Até que ponto aquilo que me alivia, vai ferir alguém que pensa ou que sente diferente de mim. Será que a gente parou um pouquinho para refletir nisso? Não precisamos estar na nossa adolescência para pensarmos dessa forma. Mas basta refletirmos quando nós fomos adolescentes, ou se a gente ainda não chegou na adolescência, ou se nós passamos e nem percebemos. Mas é justamente nessa etapa da maioria das nossas vidas que nos deparamos com bifurcações ou com dúvidas que permanecem conosco para sempre. Muitas vezes existem tabus que nos limitam e que depois passamos a limitar aos outros como conosco fizeram. Para tudo é importantíssimo ter bom senso e responsabilidade. Bom senso para compreender que existe uma vida além daquela que vivemos individualmente. A pessoa que está do nosso lado, ela pode ter as mesmas credenciais que nós, ter as mesmas qualificações, ter a mesma empresa que abriga ambos os postos de trabalho, meu e dela. Mas a vida é individual. E o ponto de vista de cada um também é individual. E aí a gente não consegue compreender. Muitas vezes a gente quer que o outro enxergue com os olhos da gente. E é aí que às vezes nós cometemos erros demasiadamente graves com relação às discriminações, porque a gente não respeita o tempo do outro, a experiência do outro, a história do outro.
Quando eu falei em bom senso e responsabilidade, já falamos de bom senso. Responsabilidade para a gente saber filtrar o que nos causou dor ou que nos incomodou e que a gente não quer que o outro sofra como a gente tenha sofrido. Nossas responsabilidades aumentam quando o nosso raio de influência amplia. Assim, quando a gente acaba sendo pai, mãe, supervisor, chefe, representante de uma parcela da população ocupando um cargo eletivo, são muitas as responsabilidades que nós temos. E é importantíssimo nós sabermos quais são essas nossas responsabilidades. Porque não adianta eu ter uma opinião sobre tudo, mas não saber qual é o meu papel no mundo. O que eu estou fazendo na sociedade? Qual é a diferença que o meu trabalho traz para a sociedade? Pode ser um trabalho considerado ínfimo, mas todo trabalho é uma condição de empregabilidade útil na vida de outras pessoas. Então não existe mais trabalho, menos trabalho. Tem o trabalho digno, que é aquele que é louvável, que tem utilidade na vida das pessoas. E junto com essa escala, nós temos as responsabilidades. E quando a gente almeja apenas o benefício de altos cargos, nós não sabemos que, em paralelo a isso, também seremos cobrados pelas nossas responsabilidades, né? Quem quer cargo, quer encargo. Então, hoje, nós temos que ter muito nítido essa definição sobre responsabilidade e bom senso, porque nós fazemos parte de uma sociedade e sim, devemos prestação de contas a essa sociedade. Então, meu irmão e minha irmã, voltando à reflexão da passagem do bom samaritano, será que hoje, sejamos muito honestos para conosco mesmo? Estaríamos preparados para acolher alguém que não sabemos quem é? Cuidaríamos de suas feridas, amenizaríamos suas dores, o instalaríamos em uma hospedagem e pagaríamos do nosso próprio bolso para que cuidassem dele em nosso nome. Será que nós faríamos isso realmente? Uma pessoa que nós até então não conhecíamos, que pessoas que deveriam estender a mão para ele não estenderam, será que de fato nós faríamos dessa forma? O que nós vemos na atualidade são que os volumes de oportunidades para que possamos utilizar da caridade estão aumentadas. Após a decodificação espírita no século XIX por Allan Kardec, ficou ainda mais evidente a oportunidade de aplicarmos a caridade em prol da própria salvação. E o que nos diz? Que fora da caridade não há salvação. Mas não é simplesmente a caridade material. É a caridade de doar o nosso tempo para aquela pessoa que precisa. A caridade de estendermos as nossas mãos em compaixão àquele que pede um pouquinho que seja da nossa misericórdia. E muitas vezes relegamos isso às pessoas. E para isso não existem barreiras religiosas, não existem discriminações ou preconceitos quanto à cor de pele, idioma, time de futebol ou partido político de preferência. O que se multiplicam são as oportunidades de pacificarmos o mundo pelas nossas próprias mãos. Nós não podemos simplesmente esperar que o mundo faça alguma coisa antes de nós. A gente não pode acreditar que para termos um mundo perfeito nós não podemos participar da construção desse mundo. Nós podemos e devemos colaborar para uma construção de um mundo melhor, de uma construção de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno, de um mundo mais solidário. Porque se não acontecer isso através das nossas mãos, como que nós teremos responsabilidade de exigir que façam algo dessa forma? É aquela história da lei de causa e efeito. Não tem como eu colher uvas de espinheiros. Nós precisamos agir de acordo com aquilo que nós esperamos que o mundo possa nos devolver. Não adianta a gente esperar que o mundo venha nos trazer só benefícios e nós pouco ou quase nada possamos responder ao mundo.
Dessa forma, nós somos ignorantes. Nós precisamos aprender através de atos repetidos e muitas vezes do sofrimento. Porque dessa forma é que a doutrina espírita nos ensina de que nós realmente aprendemos a lição. Se não aprendemos pelo amor, nós aprendemos pela dor. É inevitável, mas de alguma forma nós precisamos aprender. E quando a gente chega a um estágio onde colocamos condições nas nossas atitudes que deveriam ser boas, nós não estamos agindo com caridade. Nós estamos fazendo barganha. Nós estamos fazendo condicionamento de caridade. E isso não é caridade, porque a caridade, na essência, é fazer algo sem esperar nada em troca. Quando nós temos dentro de nós o desejo de transformação, começando por nós mesmos, as coisas simplesmente acontecem. Quando nós rogamos dentro de nós auxílio necessário para passar por uma etapa difícil e que nós somos condizentes com as nossas atitudes, nós nos transformamos em um imã, onde atraímos também pessoas que podem ajudar na nossa caminhada e na nossa trajetória. Da mesma forma que esse imã pode captar o contrário, quando nós não estamos de acordo com tudo aquilo que o mundo, pode nos responder de forma positiva. Quando a gente passa a ser multiplicador da caridade, nós acabamos criando um campo vibracional de harmonia, de bondade e de satisfação entre nós, seres humanos, para vivermos de uma forma melhor nesse mundo. Pelo menos aprendendo ou começando a aprender pelo amor. Então chega um momento em nossas vidas que elas passam a melhorar a partir do momento que a gente deseja melhorar. O próprio Mestre Jesus vem nos dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim. Ele já nos apresentou a estrada que a gente precisa percorrer para a prática do bem. Assim também a gente não deve impor as condições para agirmos, como a gente refletiu anteriormente. A gente não pode criar uma barganha, porque o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Ele nos trouxe através do próprio exemplo de evolução dele que tudo é possível naquele que crê. Que tudo é possível quando nós nos colocamos a serviço. Que tudo é possível quando nossas mãos ficam a favor da caridade, da bondade e não do egoísmo. Quando nós nos colocamos na prática do bem, no caminho do bem, estamos com Jesus. E sem condições nenhumas para isso. Nós precisamos respeitar e muito a individualidade das outras pessoas. O que para nós pode ser irrelevante, para o outro pode ser sagrado. Então a gente não pode zombar de absolutamente nada quando está além daquilo que nos pertence, inclusive nos nossos pensamentos e principalmente nas nossas intenções. Muitos de nós nos pensamos assim: se eu não faço o bem, mal não fiz. Dessa forma a gente já está praticando o mal, porque o mal é como se fosse a escuridão. A escuridão é a ausência da luz. O mal é a ausência do bem. E quando nós temos as intenções voltadas para a prática do bem e acontecer algum tropeço, as nossas intenções eram nobres, porque estavam na nossa essência e somente nós somos detentores desse tipo de intenção. Agora, quando nós estamos cercados de supostas boas intenções e lá no fundo a gente tem um pensamento egoísta, a gente não está de acordo. Dessa forma a gente passa a monitorar os nossos sentimentos. A gente passa a mapear se a gente está no caminho do bem ou não. Então dessa forma nós podemos respeitar, porque para qualquer pessoa que está do nosso lado, a gente não sabe a dor, a dificuldade ou a alegria que ela teve para chegar até onde ela chegou ali ao nosso lado. Em um mundo de provas e expiações,
Precisamos estar vigilantes para que sejamos melhores dia após dia. Essa poderá ser uma das poucas oportunidades que teremos de causar uma verdadeira renovação em nossa estrada evolutiva aqui na Terra, porque o mundo está se transformando de um planeta de provas e de expiações para um planeta de regeneração. E aqueles espíritos que não estiverem compatíveis com esse processo, inevitavelmente precisam estar em mundos afins com a sua personalidade. Podem ser luz em planetas primitivos. Dessa forma, atinge um nível de evolução através da dor, como a gente havia refletido antes. Nós precisamos estar mais interessados nas chagas e dores que podem ser amenizadas através da nossa luz para os outros. Nós precisamos colocar o candeeiro no alto para iluminar quem precisa. Assim Jesus nos pede: sejamos o sal da terra e a luz do mundo, pois dessa forma não nos cabe espaço para separarmos quem tem ou não dinheiro, quem tem preferência pela cor roxa ou pela cor marrom, por exemplo. Simplesmente a gente age do bem para o bem sempre. Então, meu irmão, convido você a fazermos a reflexão de encerramento dessa noite, colocando dentro de nós todos os nossos anseios, nossos pensamentos, nossas preces, nossas irradiações para aqueles irmãos que estão no plano espiritual ou conosco aqui na Terra. Façamos a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Um forte abraço. Você ouviu na Rádio Cultura de Valença, Em Defesa da Vida, um programa sob o patrocínio do 24º CEU, Conselho Espírita de Unificação de Valença e Rio das Flores. A apresentação: Olímpia Maria dos Santos e convidados.